Olá, me llamo Annelise Mariana Pereira da Silva, sou aluna de quarto semestre de la Unitep y voy a hablar sobre replicación. Nosotros sabemos que una de las características más notáveis de ADN é sua capacidade de replicação. Hablando de outra maneira, ela tem capacidade de formar cópias de si mesma. A replicação vai acontecer em la fase de la síntese S do ciclo celular. E essa etapa é um passo obrigatório para realizar a divisão celular. O objetivo da replicação é conservar a informação genética de representação estrutural do ADN em dupla hélice, permite compreender como dita molécula que pode dar lugar a outras idênticas, sem perder sua conformação. Em começo da replicação, as duas hebras vão ter a participação de uma enzima que vão anadir um desoxirribonucleótidos. Hablando agora das características gerais, a síntese das cadenas de ADN sempre tem que ser na direção 5', 3', tanto em eucariotes como em procariotes. Somente o carbono da posição 3-pentosa possui um radical hidróxido, ou H livre, com o que pode formar um novo enlace fosfodiéster com outro desoxirribonucleótido e formar assim uma hebra crescente do ADN. Este processo vai se chamar polimerização, que consiste em uma união de ADNTP, que é um desoxirribonucleótido complementário, a uma hebra molde, segundo a lei de Chargaff. Como sabemos, a lei de Chargaff é a lei de complementaridade das bases. O ADN conta com 3 características que permitem entender o processo, que são semiconservadora, bidirecional e antiparalela. Vou começar falando sobre a teoria semiconservadora, que irá sintetizar um ADN de novo e conservar uma das cadenas originais. E isso foi comprovado no experimento hecho por Maselson e Stahl, no ano de 1957. No experimento deles, eles pegaram o principal elemento que forma a base nitrogenada, que é o nitrógeno, e também pegaram 2 isótopos, que é um de átomo 14 e um do número 15. O isótopo número 14, ele é mais abundante em natureza, e o número 15, ele é mais viável e mais pesado. Essa característica permite com que ele se diferencie bastante. No experimento, eles pegaram bactérias que tinham meio de cultivo do nitrógeno 15, e como elas tinham nitrógeno 15, eles cambiaram para um que contenha o nitrógeno 14. No primeiro experimento, eles observaram que a bactéria se replicou uma vez e eles extraíram o ADN e colocaram numa centrifugação junto com cloruro e Celso. E aí a bactéria se separou por conta do seu tamanho e peso. Na outra replicação, eles pegaram o nitrogênio 14 e eles observaram que as duas bandas, uma com nitrogênio 14 e outra com 15, da mescla parental, eles se replicaram na segunda divisão. E eles fizeram uma ADN recém-sintetizada. E dessa forma eles conseguiram explicar que o mecanismo correto é a de semiconservadora, que a conservadora ela vai sintetizar uma nova molécula, ela vai copiar o original pero duplicados. Com isso ela vai formar 2 hebras novas juntas e 2 hebras antigas juntas. A dispersora ou dispersante será a cadena zirra, que consta de fragmentos da cadena antiga e fragmentos da nova. A replicação do ADN em eucariotes ela é bidirecional, porque a partir do sítio ORI, também chamado de ARS, que é o sítio de origem, ela vai sintetizar 2 cadenas em ambos sentidos, com 2 pontos de crescimento, e vão formar o que conhecemos como horquilha de replicação. Os sítio ORI são sequências específicas ricas em adenina e timina, e isso vai facilitar a separação das hebras e também ajudar na formação de burbuja de replicação. Os cromossomos e bactérias e vírus,
existe uma origem única de replicação por molécula de ADN. E esse sítio ORI vai permitir que a replicação de todo o ADN seja circular, conhecida como replicação monofocal. A descontínua. Como já falei, a replicação sempre será no sentido de 5' e 3', ou no 3OH livre, que é o ponto de partida onde vai se produzir a elongação do ADN. Isso pode generar um problema, porque as cadenas vão crescer de forma simultânea, apesar delas serem antiparalelas. Quer dizer que cada cadena tem um extremo 5' enfrentando um extremo 3' da outra cadena. Elas nunca vão ser 5' com 5', sempre será oposto uma da outra. Antes existia uma incógnita que foi resolvida pelo Regis e o Tsuneko Okazaki, que são 2 irmãos, e isso aconteceu na década de 1960. E eles descobriram que uma das novas cadenas de ADN irá sintetizar a outra em forma de fragmentos curtos. E em homenagem a eles, em seu honor, eles chamaram de fragmento de Okazaki. A longitude desses fragmentos será variada. Em las bactérias será de 1000 a 2000 nucleótidos e em las eucariotes será de 100 a 400 nucleótidos. Tem 2 tipos de cadena. Uma cadena que será sempre avançada e uma outra que se sintetizará no sentido contrário. A que se sintetizará no avançado, ela será hebra delatada, líder ou condutora. E a cadena que vai sintetizar no sentido contrário vai se chamar hebra rezagada ou retrasada. E o processo de replicação contém algumas proteínas que vão participar. Vou citar elas. A primeira é helicasa, a proteína de união da cadena sensília, também conhecida como SSB, a topoisomerasa, a primasa, a RNase H1, a FN1, a RTH1, a ligasa, telomerasa, a antígeno nuclear de células de proliferação, conhecida também como tCNA, e a ADN polimerasa. Agora eu vou falar de cada uma. A helicasa, a função dela é separar as 2 hebras do ADN mediante a ruptura das fontes de hidrógeno que se estabelece entre as bases nitrogenadas das cadenas de ADN. Nessa imagem aqui, podemos ver a função da helicasa. Aqui ela vai entrando nas cadenas de ADN, fazendo com que elas 2 se separem. A proteína de união de cadena sensília, a SSB, ela vai evitar a formação das fontes de hidrógeno entre as 2 cadenas separadas por la helicasa e permite com que elas se copiem, porque acontece naquele processo, né? Depois que a helicasa abre as cadenas do ADN, a SSB vem vindo, formando elas para permitir que elas se formem uma nova cadeia de ADN, para que não acabe o processo. A topoisomerase, elas vão ser enzimas isomerasas que atuam sobre a topologia do ADN e podem cortar ou formar enlaces fosfodiéster, já que seja uma das hebras, que são, né, a topoisomerase 1 e nas 2 hebras é a topoisomerase 2, que formam o ADN. E a topoisomerase, a função dela principal é que ela dá tensão contorcional. Então, esse formato do ADN que todos nós conhecemos é por conta da topoisomerase. A primasa, ela vai sintetizar pequenos fragmentos de ARN e os semadores ou primers também são complementares a um fragmento de ADN. A união dos semadores ao ADN proporciona um extremo 3' necessário para que o ADN polimerasa leve a cabo de sua ação. A primasa, a função dela vai ser assim. Como eu já falei antes, que sempre terá que ser 5' e 3', vai ser um oposto do outro, essa vai ser a função da primasa. Podemos ver aqui no desenho que aqui tem
No início, vai ter diversas zonas do ADN, onde irá produzir burbujas, que serão uma sequência de aproximadamente 300 pares de base, que eles vão indicar precisamente o lugar onde irá empezar a replicação. Esse lugar, nesse sítio, vão ser ricos em adenina e timina, e eles terão diversas proteínas presentes neles. E esse conjunto vai se chamar proteínas de reconhecimento do sítio de origem. E nas eucariontes, a origem da replicação se chamará sequência de replicação autônoma, ou também SRA. O processo de replicação ele irá necessitar que a cadeia de ADN se separe. Por isso, a helicasa vai se unir com a cadeia de ADN e hidrolisará as pontes de hidrogênio. A abertura da dupla hélice faz com que as cadeias simples adquirem uma inestabilidade que se completa com uma união de ADNs polimerizadores, que são ADNA. E esse desoxirribonucleótido livre vai necessitar de uma primasa sintetize o primeiro cebador. Depois disso, a ADN polimerasa ela vai incorporar nucleótidos e irá formar a complementariedade das bases da cadeia de patrão. No processo de elongação, a ADN polimerasa irá se juntar com nucleótidos uno por uno complementares da cadeia molde e será uma medida que vai ajudar a orquídea juntamente com a PCNA. E a função da PCNA em um processo de elongação é manter a ADN polimerasa em contato com a cadeia molde com finalidade de conciliar e sintetizar uma cadeia complementar. Uma vez iniciada a replicação, a orquídea irá avançar e vai aumentar a tensão dentro da cadeia. Para cerrar a tensão límpida, a topoisomerasa 1 e 2 irá cortar o enlace fosfodiéster da dupla hélice e voltará a unir, que vai permitir que desarrole uma volta que se inicia na topoisomerasa 1 e depois vai terminar na topoisomerasa 2. Uma das consequências da síntese descontínua é que cada fragmento de Okazaki vai ficar intercalado entre um e outro. Lembrando que em uma cadeia contínua é necessária a presença de só um cebador. E esse processo de elongação também vai ser similar em as células eucariotes como nas células procariotes. O final da replicação, que se chamará terminação, será quando a ADN polimerasa delta chegará no extremo de fragmento do ADN. E eles vão produzir, então, um desacoplamento do ribosoma e ele vai unir também os fragmentos de Okazaki, completando a síntese da cadeia retrasada. Esse processo será denominado como maduração, que vai requerir a eliminação dos cebadores e a elongação dos fragmentos de ADN para preencher o espaço que quedou por eliminação dos cebadores e a união dos extremos resultantes para unir uma cadeia descontínua. Replicação dos telômeros. Essa replicação fica na fase final da terminação. O que são telômeros? Os telômeros eles são sequências repetidas de 5 unidades de timina e guanina e na outra nenhuma das cadeias e na outra são citosina e adenina, que são na complementariedade situada nos extremos do cromossomos eucariotes. A telomerasa ela vai ser uma criptase inversa que vai conter de 9 a 28 nucleótidos e vai conter um fragmento de sequência complementário acerca dos telômeros. Os telômeros eles só podem ser encontrados em células somáticas ou em tecidos fetais e em certas células madres. Acontece também o acortamento dos telômeros, que se há vinculado com o envelhecimento. O mecanismo de ação da telomerasa, o primeiro será que a telomerasa ela vai se unir com a sua respectiva sequência complementar
alargando assim o extremo saliente 3'. E uma vez que este se encontra alargado, se produz um apareamento das bases entre o ADN telomérico e o ARN da telomerasa. O mecanismo 2 é que com este apareamento que aconteceu no primeiro, ele empieza a primeira elongação. A telomerase ela vai catalisar a elongação do extremo 3' alargado, anadiando o DNTPS e empleando como molde a hembra do ARN da própria telomerase. No mecanismo 3, já que uma vez ele já está anadiando o DNTPS, a telomerase ela vai se deslizar sobre o extremo 3', prevendo o elongado, conservando a complementariedade graças à repetição de sequência, o que conhece como translocação. O mecanismo 4 é que a telomerase ela irá se elongar novamente ao extremo 3' saliente. E no quinto ele vai se envolver a repetir os passos da translocação que eu já citei na elongação. O mecanismo 6 é que na segunda fase do ADN polimerase alfa relena a outra hebra e a ligasa vai selar a mélia que queda em elongação. A replicação mitocondrial irá acontecer quando o ADN mitocondrial ele vai se ajustar com um laço de desplazamento ou laço D. As duas hebras do ADN mitocondrial, elas podem se diferenciar segundo a sua densidade. E elas vai existir uma hebra ligeira, que é a hebra L, e uma hebra pesada, que é a hebra AT. No primeiro lugar, vai se iniciar a replicação da hebra L, que vai começar a nova replicação da hebra ET, que é a hebra pesada. A replicação da hebra ligeira é diferente da hebra AT, de forma que existem duas origens de replicação para cada uma das hebras. Para iniciar esse processo de replicação, a nova hebra ligeira ela vai se sintetizar e ela vai ser unidirecional e ela vai avançar desplazando uma nova hebra. Quando tem sintetizado aproximadamente 2/3 da hebra ligeira, aí que vai começar a sintetização da hebra AT, que será solamente em uma direção, que é o oposto da hebra ligeira. Por conta disso, a síntese da hebra ligeira irá terminar antes da hebra AT. Aqui na imagem podemos ver bem. Aqui dentro está a hebra ligeira, que é a L, e a hebra pesada. A hebra ligeira, como eu falei, ela vai se replicar no sentido unidirecional. Depois que ela já tem se replicado 2/3, aí que irá começar o da hebra pesada, que será no sentido oposto. E quando isso termina, lógico que da hebra ligeira irá terminar bem mais rápido do que da hebra pesada. E esse vídeo foi feito com base na referência do livro de Biologia Molecular, Fundamentos e Aplicação das Ciências da Saúde, capítulo 4, sobre replicação.